A partir da quarta geração ou dimensão de direitos humanos, não é mais obra do professor Karel Vazak, tá? Não é mais. Doutrinadores foram ali aperfeiçoando a obra dele e foram trazendo outras gerações ou dimensões. Eu já ouvi falar em até nona geração ou dimensão de direitos humanos. Eu acho um mega exagero, né? As três gerações ou dimensões, se você for ver, os direitos todos eles acabam entrando, eles acabam se enquadrando em alguma dessas três. Se você pega, por exemplo, direitos relacionados à clonagem de seres humanos, então, em razão do desenvolvimento tecnológico, talvez se justificasse aí uma geração nova, mas se você quiser, você enquadra isso na terceira geração, né? Mas a gente tem que saber pelo menos a quarta, a quinta e a sexta, porque essas gerações têm aparecido nos concursos. Beleza? Então, a quarta geração de direitos humanos, ela traz direitos relacionados à modernidade, à globalização e à autonomia dos indivíduos. Decoreba, tá, pessoal? Decoreba. Não tem aqui uma historinha e etc. Não, decoreba. Quarta geração, fala de modernidade, de globalização e de autonomia dos indivíduos. Tem por finalidade defender a dignidade humana em face de intervenções abusivas, sejam elas praticadas pelos indivíduos ou pelo Estado. Por exemplo, direitos relacionados à bioética e ao biodireito. Então, essa questão da clonagem entra aqui na quarta geração ou dimensão, tá? Manipulação genética, acesso à internet, informática em geral, tudo relacionado à modernidade. Internet, lógico, relacionada também à globalização. Também direitos que buscam resguardar a autonomia privada, o direito à diferença, o direito ao pluralismo. Então, para o pessoal que está agora na fase oral, muito se tem perguntado a respeito das populações travestis, transgêneros, e essas populações, a proteção que se dá a essas populações tem a ver, a depender do enfoque que se dá, tem a ver com direitos de segunda geração ou dimensão. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma decisão do STF no bojo de um mandado de injunção, e aí já aproveito para lembrar, o mandado de injunção é aquele remédio constitucional que permite que um determinado direito seja exercido mesmo diante da falta de norma regulamentadora. O mandado de injunção lembra sempre, falta de norma regulamentadora. Chegou uma mensagem aqui para mim, pessoal, falando que eu tinha sido desconectado. Eu não sei se deu algum problema aí para vocês ou se está tudo certo, tá? De qualquer maneira, eu vou continuar, tá, pessoal? E se deu algum probleminha, isso aqui está sendo gravado e depois vocês assistem lá de dentro da plataforma, beleza? Mas o que eu estava falando é que essa questão da proteção das populações transgêneros, das travestis e etc., tem a ver com direitos de segunda geração ou dimensão, porque recentemente a gente teve uma decisão do STF no bojo de um mandado de injunção. Mandado de injunção é um remédio constitucional que tem por finalidade suprir a falta de norma regulamentadora. E nesse mandado de injunção, o STF mandou que se apliquem aos homens no bojo de uma relação homoafetiva. Então, são dois homens gays, por exemplo. Dois homens com identidade de gênero masculina, mas gays. E eles têm uma relação. Se um agride o outro no bojo dessa relação, por razões relacionadas a essa condição de homossexual e etc., havendo ali a constatação de uma subalternidade, essa expressão é utilizada no voto do ministro Alexandre de Moraes, havendo ali uma subalternidade de um em relação ao outro, então aquele que se sente superior, que se sente dominante, ele agride aquele que ocupa esse papel de dominado, agora incidem as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E aqui nós temos a aplicação de uma manifestação de um direito de segunda geração ou dimensão, tratar os desiguais de forma desigual, né? Aquele que é desigual, aquele que é mais vulnerável, ele tem direito a uma proteção maior. Mas
o direito de ser quem se é, o direito de se manifestar da forma como você entende cabível ali, como você entende adequada, como você se identifica, isso diz respeito aos direitos enquadrados como de quarta geração de direitos humanos. Direito à diferença, direito ao pluralismo, por consequência, direito à autonomia. Eu posso ser quem eu quiser. Se eu quiser botar uma melancia na cabeça e sair na Avenida Paulista, o problema é todo meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Direito à diferença, tá? Também direitos relacionados à participação democrática. Vale lembrar que a democracia não é o governo da maioria. A democracia é o governo de todos. Então as minorias, elas têm que poder ser ouvidas em um governo democrático. Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula. Quantos parlamentares transgêneros vocês conhecem? Vocês saberiam falar aí. Quantos parlamentares, congressistas ali, entre senadores e deputados federais? Ou deputadas federais? Eu sei citar duas mulheres trans. Mas, de repente, tem gente aqui que não saberia citar nenhuma. Então, existe um problema de representatividade, existe um problema de maioria mesmo. Né? As populações, para continuar no mesmo exemplo, as populações transgêneras, de pessoas transgêneras, elas são francamente minoritárias. Se a gente fosse esperar uma maioria do Congresso para defender essas populações ficariam ainda séculos sem ter defesa. Né? E essas populações morrem todos os dias pelo simples fato de serem quem são. Vale lembrar que só o simples fato de você ser homossexual faz com que algum lunático quebre uma lâmpada fluorescente na sua cabeça em plena Avenida Paulista. Então, existe um ódio em relação a essas populações, existe uma intolerância e, se não houver proteção, essas populações ficam, de fato, extremamente vulneráveis. E isso é democrático? Deixar um grupo social extremamente vulnerável é democrático? Excluído da possibilidade de efetivamente participar na definição dos rumos do Estado? Não é. Então, a democracia não é o governo da maioria. A democracia é o governo de todos. Tá? A democracia pressupõe a participação de todos. Por isso, cotas em concursos públicos, por isso, cotas em faculdades públicas. Tá? As cotas em concursos públicos não são políticas públicas de combate ao desemprego. São políticas públicas de representatividade. Porque se hoje eu consigo tirar o preto pobre da favela e fazer ele virar juiz, lógico que ele vai ter que se esforçar. Você não está distribuindo o cargo de juiz. Mas o cara vai virar juiz, ele vai ter uma participação ali. Ele vai ser membro de poder. Então essa participação democrática tem tudo a ver com o pluralismo, tem tudo a ver com a possibilidade de ser quem se é, sem que você seja privado de direitos por conta disso, tá? Então, esses são os direitos de quarta geração ou dimensão. Direitos de modernidade, globalização e autonomia dos indivíduos. Direito de quinta geração. Quinta geração, pessoal, é o direito à paz. E isso aqui, quem fala pra gente é o professor Paulo Bonavides, já falecido. Saudoso, portanto, professor Paulo Bonavides, que eu li o curso dele de Direito Constitucional durante a faculdade, e assim, uma coisa, uma obra-prima mesmo. Né? Esse professor é porque a obra dele permanece viva, né? É assim, sensacional e reconhecido mundialmente. Salvo engano, ele é paraibano e reconhecido assim mundialmente por ser um grande constitucionalista. E ele fala o seguinte, que o direito à paz ele é importante demais para ficar ali perdido em meio a vários outros direitos de terceira geração ou dimensão. O direito à paz ele tem que ter uma geração própria para a gente poder lembrar sempre dele e lembrar de quão importante ele é. Então, o professor Paulo Bonavides sustenta que o direito à paz deve ser tirado da terceira geração e colocado na quinta geração. Então, quando te perguntarem
na prova escrita, na prova oral, na prova objetiva, você vai ter que ver o que o teu examinador te propôs ali. Mas numa prova oral, se te perguntarem, candidato, o direito à paz é de qual geração ou dimensão? Você vai responder, excelência, o direito à paz, originalmente, ou seja, de acordo com a classificação de Karel-Vazak, ele integra a terceira geração de direitos humanos e fundamentais, que é a geração dos direitos transindividuais, direitos de fraternidade. No entanto, a doutrina não precisa falar o nome do doutrinador, não precisa, tá? A doutrina entende, parte da doutrina entende, alguns estudiosos, há quem entenda que o direito à paz é muito importante para permanecer em meio a outros direitos de terceira geração. Então, sugere-se que ele seja colocado sozinho em uma quinta geração de direitos humanos. Tá? Essa é uma resposta completinha. Só que o pessoal também coloca, né, na quinta geração, direito à segurança internacional. Tudo bem, tem a ver com direito à paz, então fica fácil de lembrar, ou até se você esqueceu, o direito à paz já abrangeu isso daí, e também direito ao desenvolvimento. Direito ao desenvolvimento que também está lá originalmente na terceira geração ou dimensão, tá bom? Sexta geração de direitos humanos, direito à água potável. E para alguns doutrinadores, o direito à felicidade. Beleza, pessoal? Aqui nós encerramos então essa classificação dos direitos em direitos de primeira, segunda, terceira, essa classificação dos direitos em gerações ou dimensões, tá? É isso que você precisa saber. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber quais são os direitos de cada uma das gerações, o nome que se dá aos direitos, então direitos individuais, direitos civis e políticos, na segunda, direitos sociais, econômicos e culturais, direitos de igualdade, na terceira, direito de fraternidade, direitos transindividuais, direitos coletivos. Você tem que saber dar exemplos de quais são esses direitos. Você tem que conhecer um pouco a respeito do contexto histórico. Se não for para você manifestar o teu conhecimento a respeito desse contexto histórico, para pelo menos ele te ajudar a raciocinar. Enfim, tem que saber aquela questão. Os direitos de primeira geração geram o Estado liberal de direitos. Os direitos de segunda geração ou dimensão gera o Estado social de direito, né? O Estado social de direito ou o Estado do bem-estar social, o welfare state. Atualmente, no Brasil, nós temos o Estado democrático de direito, que pressupõe, portanto, a indivisibilidade de todos esses direitos aí. Então, isso abrange direito a... lógico, os direitos civis e políticos, mas também a efetivação de direitos sociais, direitos de participação política, direitos de inclusão política, tá, de minorias e etc. Então, enfim, isso tudo você tem que saber, tá? E foram coisas que a gente foi conversando aqui. Eu procurei passar bastante conteúdo para vocês, para que vocês fujam um pouquinho só da decoreba. Aqui, muitas vezes, você vai ter que saber raciocinar um pouquinho a esse respeito aqui, para de repente responder uma questão mais aberta que venha sobre alguma coisa aqui, seja na sua prova escrita, seja na sua prova oral. Tá bom?